Nesse caso aqui, o inferno, a terra e o céu. Ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas para além dessa distinção entre dimensões, entre aspas, a gente tem o apóstolo Paulo falando, fui levado ao terceiro céu. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola, são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra. De coisa séria, que pra mim mundo espiritual é muito sério. É sério. Primeiro cara, tem é gente sério. que não acredita, e eu entendo perfeitamente, faz parte, mas tem muita coisa que eu vivi, que eu experienciei, que não tem explicação lógica. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser. A gente, quanto mais passa o tempo, a gente acaba duvidando das coisas sobrenaturais que aconteceram, né? Não sei se acontece porque contigo. você pensa assim, cara, será que aconteceu mesmo ou foi um coisa sonho? da minha cabeça, Porque a gente sabe que a memória também, ela é plástica, né? Mas algumas dessas, tudo bem, eu era mais novo, era adolescente, algumas de criança, mas algumas já era adulto. E eu sou cético a ponto de tentar achar todas as explicações possíveis. Não sei se você faz isso também. Faço também. Eu retiro tudo. Ó, pode ser miragem, pode ser um reflexo. Depois eu vou contar algumas coisas que eu vi ou ouvi e tal. Pode ser que eu me confundi. Então eu tentei checar no Eu dia. tenho um exemplo desse. Minha filha, quando era ela tá com 17 anos. Quando ela era pequenininha, a gente estava brincando na sala de casa assim, e de repente ela virava pra mim e falava assim, o Morro Vermelho. Aí eu achei engraçado. Na terceira vez eu já falei, cara, será que tem alguma coisa espiritual aí, né? Aí eu fiquei sondando, né? Aí eu falei, cara... A primeira coisa que eu faria é, tem algum desenho que chama isso? Aí eu falei, cara, vou perguntar, né? Aí eu falei pra ela, o que é isso, Morro Vermelho? Ela falou, aquela parede ali, vermelha ali do vizinho. Era isso? Era isso. Eu falei, por que ela falou Morro Vermelho? Imaginando o apocalipse, né? O sangue caindo. Melhor coisa é perguntar pra Eu perguntei, ela, não, aquela parede ali, ó. Meu filho ficava olhando pra um canto lá da parede também que não tinha nada. Ele falava assim, aqui. Filho, não tem nada. É estranho. Animal também vê coisa. É isso que eu ia falar, os animais e as crianças, elas têm uma vantagem em relação a gente? Parece que existe, né, uma sensibilidade. No caso da criança é diferente. Assim, no caso do animal, a gente sabe que o nosso olho, ele tá enxergando ali no espectro visual ali do... O que é infravermelho e ultravioleta a gente não vê. Ele não pega. Então, assim, você pega... Provavelmente, aí isso já é uma questão de epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, né? Como conhecer as coisas. Depende do aparelho que você está usando. Se você pergunta para um ser humano o que existe, que existe na tua frente, ele vai falar certas coisas. Se você perguntar para uma abelha que enxerga no infravermelho, ela vai falar outras coisas. Enxerga. O olho é totalmente, né? Mesma coisa com todas as sensações. Então, o olfato. Aí você pensa, cara, será que o gato, o cachorro, eles têm algum outro tipo? Aí teria que fazer um estudo da fisiologia do olho do cachorro, do gato. Mas eu não sei, cara. A gente já... Eu já tive várias experiências com animais, assim, curiosas, e várias histórias também estranhas. De animais vendo alguma coisa? Animal vendo animal possuído também, né? Sério? É possível também? É possível. Tá na Bíblia, né? A Bíblia, quando Jesus... Assim, Ele joga pros porcos, né? Os porcos, né? Os demônios, região, né? Tem um macete ali, né? Porque Jesus chega pro endemoniado, né? Aí fala assim, olha, o demônio esperto, né? Ele negociou. Ele falou... Pô, você vai me expulsar aqui e tal, não tem como entrar nos porcos, não. Qual que é a lógica que muitos falam? Se Jesus falasse sai, e ele saísse, ele teria que ir pro abismo, pra algum lugar que até os demônios têm medo, né? Seria, tipo, não é um inferno. Não, seria uma prisão temporária, como se fosse, assim, um lugar de passagem. Só que pra sair dali, dá maior trabalho e tal, é um lugar complicado, né, de sofrimento. Então, aí os demônios perguntaram, a gente poderia, por acaso, se não for te incomodar muito, né, ir pros porcos? Aquele respeito, é Deus. A casa caiu, né? Aí Jesus falou, pode. Por quê? A gente não pode esquecer que naquela época, né, principalmente no judaísmo, o porco é um animal impuro. E aquilo, ou seja, era proibido criar, vender e comer aquilo. E era um grupo de pessoas que estavam criando porcos. Então, em tese, eles estavam em pecado. Eles estavam descumprindo a lei. E aí, eu creio que isso foi uma brecha para Jesus falar, eles estão em pecado mesmo, pode ir para os porcos, porque indo para os porcos, e a Bíblia diz que os porcos se precipitaram num penhasco e morreram afogados, provavelmente os demônios, em vez de terminarem no abismo, eles voltaram a atormentar aquela região ali, que estava com essa brecha, né? Então a Bíblia fala disso. Então a gente tem menções na Bíblia sobre o mundo espiritual, Sim. A gente tem muitos outros livros sagrados. Poxa, demais. Tem relatos antigos, mas eu gostaria primeiro, antes de... E eu ia falar também, muitos livros me impressionaram que eu li no passado, né? Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios, se não me engano. Mas ficção? Não, esse é do Carl Sagan. Mas tinha aquele... esse Mundo Tenebroso, né? Esse Mundo Tenebroso, ficção. Que é famoso. Ficção? É ficção. O livro do Daniel Mastral. Sim, Rebecca Brown. Exato, Rebecca Brown.
Tem muitos livros que relatam isso, que falam sobre batalhas espirituais, demônios territoriais. Sim, mas antes, é um tema muito interessante. Eu queria que a gente explicasse isso, né? A diferença entre o mundo espiritual, o mundo material e o que separa eles, né? Se é tipo de uma membrana, se existe alguma coisa que separa isso. Então, tem várias leituras, né? Tem gente que prefere até tentar dar uma explicação pela física, né? Se a gente pega aquela antiga história, a física quântica, que é das coisas muito pequenas, não conversa com a física das coisas grandes, né? A tentativa é unificar isso, né? A teoria de tudo que vai unir, né? Porque as duas operam em parâmetros totalmente distintos. Uma das tentativas de fazer essa teoria de tudo foi a teoria das cordas. Pois é. A teoria das cordas parte do princípio que o que unifica as duas físicas são os quarks. Os quarks são filamentos de energia que, dependendo da vibração deles, da frequência da vibração, produz um tipo de átomo ou outro, né? Então, vibração tem a ver como se fosse a corda de um violão vibrando, daí teoria das cordas. Só que para as equações da teoria das cordas fazerem sentido, para ser uma equação coerente, é claro que isso vai muito além da especulação científica, são contas que tem que fechar certo. Nessas equações, eles partem do princípio que existem 10 dimensões de espaço e uma de tempo. Então seriam 11 dimensões, né? Se você parte do princípio que tem 11 dimensões, né? 10 de espaço e uma de tempo. Isso até perguntei para alguns astrônomos aqui. Isso é tudo conta, é tudo cálculo, na mão cálculo, ali. É na mão. Não tem que fechar. Não é que fizeram experimento. Eu acho que seria. Tem que fazer as equações. E quando não fecha, não é válido. Tem... Para funcionar, eles falaram que precisam ser 11 dimensões. Parte-se desse princípio, né? Ali tem algumas... É difícil a gente imaginar, né? A gente tem o Tesseract, né? Como um exemplo de... Não o Tesseract da Marvel, né? Mas o Tesseract é um objeto, né? Geométrico, né? E entra muito essa questão da geometria também, isso que é interessante pra caramba, né? Existe uma teoria de tudo que se chama unidade geométrica, que é do Eric Weinstein. Então, a gente não pensa muito isso, mas física quântica e geometria tem tudo a ver, né? Na física tem a ideia de simetria, supersimetria. Então, para você pensar o espaço, você tem que ter uma noção de geometria incrível, né? Então, cada dimensão é representada por objetos geométricos, né? A gente tem o ponto, né? Aí depois a linha seria uma dimensão. A gente tem, por exemplo, se você desenhar um triângulo, né? Você com 3 pontos você tem 2 dimensões, que é a largura e a altura. E o cubo tem a largura, altura e profundidade, né? Então o cubo ele é tridimensional, porque ele tem 3 vetores, vetor para cima, para o lado e para dentro, né? X, Y e Z. Agora, imaginar a 4ª dimensão já começa a ficar complicado, né? Como é que você vai meter o 4? Se eu não estou enganado, o Tesseract é um exemplo da 4ª dimensão. E aí você vai tendo... objeto quadridimensional. Quadridimensional. Você vai tendo várias representações. Partindo dessa ideia, a gente tem algumas... É claro que eu, como cristão, vou começar comentando a visão cristã, né? Não desmerecendo as outras, muito pelo contrário. Mas no cristianismo a gente tem ali a parábola do rico e do Lázaro, que vai fazer uma distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? O rico ele foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Aí o rico fala, poxa, o que eu posso fazer para ir para lá? Aí Jesus fala, não tem como, cara. Aí ele, vamos combinar uma coisa então, avisa os meus parentes que estão vivos ainda, para eles levarem a vida legal para não vir parar aqui. Aí Jesus fala também, não tem como a comunicação daqui com lá. A gente já fala. Então, uma comunicação. Então, ou seja, são dimensões que em tese existem dentro da ótica cristã, mas estão separadas, né? A gente está falando nesse caso aqui o inferno, a terra e o céu, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas para além dessa distinção entre dimensões, entre aspas, a gente tem o apóstolo Paulo falando, fui levado ao 3º céu. Você fala, qual que é o primeiro e o segundo, né? O primeiro céu seria esse céu que tem as nuvens e os passarinhos, né? Onde os aviões passam, né? O céu atmosférico. Céu visível. Olha lá as representações, né? 5D já é uma loucura, né? Não dá nem pra... Imagina 10D, maluco. Funde o motor, né? Mas isso é tudo equação, é legal pra caramba, né? Pra quem tem essa... acha um gráfico também dos 3 céus aí também, eu já vi na internet. Tem umas representações interessantes, né? O primeiro céu, então... Primeiro céu é atmosfera, assim, nuvem, né? Passarinho. Segundo céu seria o céu astronômico, onde estão os astros ali, a lua, o sol, as estrelas, né? E as outras galáxias. Terceiro céu, ele já seria um céu espiritual. Então aí já seria numa outra dimensão, a gente poderia falar assim, né? Onde estariam os anjos, Deus? Onde estariam o Deus e esses seres espirituais mais evoluídos. É claro que dentro dessa lógica,
a gente estaria na 4ª dimensão e haveria seres que estão numa dimensão inferior à nossa também, né? Também não acima, isso. tem, mas seres malignos, né? Onde vibram a inveja, essas coisas ruins, raiva. Aí o cara tá abaixo, né? Então tem a dimensão para baixo também. E faz tudo sentido. Eu li um livro chamado Platolândia, já leu? Não. Flatland, né? Entendi. Que ele faz essa explicação de como seria um ser com menos dimensões tentando entender um ser com mais dimensões. Aí ele dá o exemplo de uma folha de papel, né? Isso. Você tem uma folha de papel reta, e um indivíduo é um ponto, isso, certo? Sei. Então ele só entende altura e largura. Agora imagina se uma esfera atravessa essa folha de papel. Sim. O que ele veria? Ele veria nada, de repente um círculo pequeno, esse círculo vai aumentando, fecha e some. Ou seja, para a percepção dele, ele não consegue entender uma esfera. Ele viu que do nada apareceu um círculo, aumentou, sumiu e desapareceu. Seria uma explicação boa para essas aparições fantasmagóricas, porque eles se movimentam de uma maneira diferente, aparece, some, são seres distorcidos, podem ser seres de 4 ou mais dimensões, que a nossa percepção não consegue nem entender direito. É como se a gente estivesse nessa folha e só entende 3 dimensões. Exato. E às vezes eles não estão sólidos, isso que é interessante. Às vezes ele não tá 3D, ele tá só uma aparência. Pois é. Que você tenta encostar, não consegue, porque ele não se transferiu por completo, né? Ele não conseguiu fazer essa transposição. Lá tem uma representação segundo a Bíblia, né? Tá mais ou menos. Céu e terceiro céu. Botaram um céu meio islâmico, né? Que tem umas abóbadas meio... Total. Né? Ou então ali russas, né? Uma visão... Asgard. Ortodoxa. Você tem na mitologia nórdica, né? Aí Asgard. Asgard seria esse mundo espiritual. Essa terceira. Aí Midgard seria a terra, que é do meio. E Hel seria o inferno, né? Mas tem outros, né? Tem Jotunheim e tal. Então faz... Todas as culturas meio que tem isso, existe né? um lugar onde vão as almas, assim. Existe, assim, se você pega algumas hierarquias angelicais, Olimpo. Né? Exatamente, o Olimpo, né? Existem... em tese, dentro desse terceiro céu, haveria níveis internos também. Então haveria níveis assim, primeiro nível do terceiro céu até o 10º nível onde Deus estaria, né? Então assim, em tese, Lúcifer estaria no 9º nível, aí os outros anjos, querubins e tal, serafins estariam em níveis até chegar nos mais primordiais, né? Se eu não estou enganado, na hierarquia angelical do Moisés Maimônides, né, que era um filósofo judaico medieval, o primeiro nível é a categoria angelical que eles chamam são Ishim em hebraico, porque Ish é homem, né? Pra quem fala alemão é difícil, né? Porque Ish sou eu, né? Aí você falar que Ish é homem, dá uma travada na hora de falar. Então, Ish é homem. Ishim seriam os homens. Seria uma classe angelical que se assemelha a seres humanos. Passa aqui, ninguém dá nada, né? Aí acima teria os Bnei Elohim, que seriam os filhos de Deus. Né? Naquela passagem de Gênesis 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram gigantes, varões de grande renome da antiguidade, teriam sido essa... Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, é uma classe angelical que quis vir para a matéria para poder ter relação com as mulheres, né? E aí nasceriam gigantes e por aí vai. Que é aquilo, misturando de novo as mitologias, né? Não que eu creio que o cristão, para não ficar ofendido, eu não creio que o cristianismo seja uma mitologia. Mas na religião grega, os semideuses seriam esses Nephilim, né? Seriam esses gigantes filhos de Deus, como Hércules e por aí vai, né? Esses grandes, o rei Minos de Creta, de deuses com seres humanos, né? Os híbridos ali. Tem isso também, tudo quanto é cultura, né? Isso que é interessante. Sempre os deuses descem à terra e fazem as travessuras, né? Exato. Então, dependendo do ser, ele teria que, para se manifestar na nossa dimensão, partindo do princípio que a nossa seria a 4ª, apesar de que existem outras linhas da física que partem do princípio que não tem uma dimensão só do tempo, são várias. Pode ser. Também. Então, ao invés de ser 11, seria 15. Nossa. Aí embaralha tudo, né? O Eric Weinstein, ele fala muito isso para quem quiser pesquisar, né? Lembrando que ele tem aquela teoria de tudo chamada unidade geométrica, né? Geometric Unit, que é legal pra caramba, difícil saber para entender, mas quem quiser se aventurar aí, tiver disposição, boa sorte. Então, dependendo de onde o ser está, ele tem que subir ou ele tem que descer para chegar aqui. Certo. Existe uma metáfora que é interessante, que é a metáfora do átomo pensando no núcleo e na eletrosfera. É como se fosse aquela representação
que é curioso ser parecido, né? A gente vê o Sol e os planetas rodando em volta e o núcleo do átomo e os elétrons, né? Você fala, pô, irmão, ou Deus fez os dois ou tu se inspirou num e deu uma plagiada no outro, né? Uma das duas. Então, assim, quando a gente estuda a tabela periódica, por exemplo, a gente vai ver, né, que cada lugar ali depende de quantos átomos quantos elétrons eles vão ter e tal. Então, para um elétron ele subir de nível, ele precisa ganhar energia. Para ele descer de nível, ele precisa perder energia. Então, isso é muito interessante. Por quê? Inclusive, as lâmpadas fosforescentes, elas funcionam assim, né? Você libera uma descarga elétrica no gás que está dentro da lâmpada. Aí, a lâmpada, esse gás que está ali dentro, os átomos ganham energia. Certo. Então, quando eles ganham energia, eles sobem na eletrosfera. E aí, só que isso acontece muito rápido. Ele solta a eletricidade, ele sobe e depois ele perde essa energia e volta para onde ele estava. Para voltar, ele tem que liberar essa energia, né? Lembrando, para descer tem que liberar, para subir tem que ganhar energia. Quando ele desce, ele libera essa energia em forma de luz e calor. Por isso que a lâmpada acende. Só que isso acontece muito rápido. A lâmpada tá piscando, mas dentro do olho humano a gente não consegue. Algumas começa a dar umas perebas, dá umas perebinhas. Né? Ou então no Twin Peaks, quando aparece os espíritos, ela dá uma piscada, né? Eu sempre que eu tô passando um lugar, começa a piscar a lâmpada, eu já... Opa, isso eu acho estranho. Dá. O lugar que tá falhando luz, né? Tem gente que... Já vi gente fazendo isso, né? Que o cara encosta no poste, a luz apaga. Sério? Aí ele sai, acende. Existe isso, Tem esse tipo de coisa. Por que eu falei que essa metáfora é interessante? Porque os seres espirituais, assim, mais das trevas... Eles precisam ganhar energia para ele aparecer. Você tem que entregar energia para ele. O que significa isso? O cara tá numa pior que a gente, que ele tá para baixo. Aí ele fala, manda energia para eu subir aí. Aí tu tem que liberar a energia. O problema é que a maior energia que se libera é a alma humana, né? Aí tu tem que ceifar a vida para soltar a diferença de potencial ali pro cara. Agora, é por isso que esses rituais são feitos assim. Você tem que liberar a energia pro cara subir. Agora, com Deus e os anjos é ao contrário. Você vê eles descendo. E na hora de descer tem que liberar energia. Aí tem um caso muito interessante, que é o caso do povo chega para Moisés e fala, Moisés, a gente quer ver Deus, cara. Aí ele falou, tem certeza? Ele falou, não, nós queremos ver Deus. Aí Deus falou, então tá bom. Aí Deus desce, cara, na montanha, só que, é raio pra caramba, explosão, fogo, terremoto e tal. E aí Moisés já quer subir para encontrar... E o povo morrendo de medo. Eles pediram para Moisés, pelo amor de Deus, nunca mais a gente quer ver isso. Nossa. Senão a gente vai morrer do coração. E aí Deus fala através de Moisés um negócio muito legal. Ele fala, nunca mais eu vou aparecer assim para vocês. No futuro, eu vou andar no meio de vocês como um igual a vocês. Já tá falando de Jesus, vindo como Deus encarnado. Legal pra caramba isso, né? Então, cara, Deus, quando ele aparece, você não tá precisando entregar energia para ele que tá liberando energia, irmão. Então ele tá descendo lá, explosão, porque ele tá descalibrando para poder descer. E aí, Moisés ouve de Deus. Deus fala, não vem agora. Se você vier agora ter comigo, você vai morrer. Espera 7 dias, porque ele tava liberando energia. Nossa. Porque ele tá descendo, entendeu? Então, no mundo espiritual... Assim como no Santíssimo, né? No Santo dos Santos, lá no Dia do Perdão. Que ali tem alvejado, né? É fulminado. Ou então a galera que encostou na arca também, muitos morreram, né? O Uzá, que foi um cara que a arca foi cair, ele foi segurar e morreu, né? Aí o nome do lugar virou Pérez Uzá, que é o juízo de Uzá, né? Ou a separação de Uzá, né? Que é parraz em hebraico, é dividir. Como se o poder de Deus fosse uma coisa tão grande que é impossível você presenciar isso. A não ser pela... Aí vem a doutrina cristã da kenosis, em grego. Kenosis é o esvaziamento, né? Porque Paulo fala, Jesus Cristo sendo Deus... Ele não usurpou assumir a forma de Deus. Antes ele se esvaziou, ou seja, se descalibrou e assumiu a forma de servo. Entendeu? Então essa aqui é a ideia. Agora, quando o homem peca, ele é expulso do jardim do Éden e querubins com espadas revolventes ficam ali protegendo o jardim do Éden para o homem não entrar. Então houve um bloqueio. Essa comunicação foi selada. E aí o que acontece? Quando Jesus morre, e aí é o próprio Deus encarnado, é uma liberação de energia tão poderosa, imagina a alma de Deus ali, que aí arrombou todos os bloqueios que tinha em todas as dimensões, entre a nossa, que é a quarta, e a Deus, que é a 11ª. Só que foi uma vez só, isso não precisa ser repetido, porque o livro de Hebreus diz, Jesus Cristo de uma só vez entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, quando Cristo morre na cruz, ele volta a tornar essa comunicação aberta, é como se fosse um canal aberto, fixo, permanente, né?
E aí logo depois tem o Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo, que aí Deus já consegue voltar a agir diretamente com a humanidade. Então as dimensões meio que funcionam assim, dependendo da hierarquia do anjo ou do ser espiritual. Um anjo que está acima, ele fica brilhando, ele vai se esvaziando para poder se manifestar. Os espíritos das trevas, não. Você vai ter que entregar energia para ele subir. E geralmente quando ele sobe, em muitos casos, a gente vê até isso na ficção no Sexto Sentido, né? Sim. Quando o garotinho tá lá com I see dead people, morrendo de frio. É porque o ser tá puxando a energia para poder subir. Então ele esfria o ambiente. Tem disso, né? Que o ambiente fica frio. Fica frio, pô, lógico. É porque nada é criado, né? É para você transformar. Você tem que transferir. Joga pra cá, joga pra lá, né? É igual... Né, tem aquela equação famosa da física, né? Que é cedido é igual a que é recebido, né? O calor que é cedido é o mesmo que é recebido. Então não tem muita escapatória, não, né? Alguém vai ter que pagar o preço. Aí Jesus já pagou o preço no nosso caso, né? Aí entrariam as ofertas, sacrifícios... Sim, pra poder essas entidades... Subirem, pegar a energia e subir. Entendeu? O sangue tem energia. O sangue muito. Vela, pra que é a vela? A vela... É um símbolo só. Não, tem Eu ouvi dizer que também é porque elas iluminam nesse mundo espiritual. Também, mas além disso, a vela, ela depende... Esse é um assunto sensível, assim, mas é a composição da vela. Ah, é? Não é cera de carnaúba, não, irmão. Você pode ter certeza. Ah, é? É gordura de, você sabe, imagine de que é. De animal ou de outras coisas? Homo sapiens. Nossa, cara. Aí já é outro departamento. Não, mas tem velas normais que o pessoal tem vela normal, mas aí você não vai aparecer nenhuma divindade canané lá pra conversar contigo também, mas, por exemplo, os católicos, sim. O Umbanda e tal, tem de vela. Sim, mas aí já é como se fosse uma iluminação, né? Até tipo, velas coloridas. Sim. Mas o grande segredo aí é a composição da vela. Ah, não sabia. É a composição, que são conhecimentos mais reservados também, né? Ele não abre muito. Então, cara, vou acender a vela pra alma do meu avô. Aí você não tá fazendo aquilo pro teu avô aparecer ali e conversar contigo, que é outro departamento, né? Inclusive, isso é interessante ter falado, porque quando o rei Saul, na Bíblia, ele começa a pecar, e ele ficou possuído por um espírito maligno, né? E ele ficava lá delirando, Davi tocava a harpa para afugentar esse espírito maligno. Isso é interessante pra caramba, porque tem uma questão de frequência também. Porque, no meu entendimento, para um espírito maligno ele conseguir se fixar no corpo de uma pessoa, ele precisa fazer uma sintonia fina. Essa pessoa precisa estar vibrando numa vibração que sintonize com ele, assim como a gente sintonizava o rádio antigo. Sei. Que você tinha que... O rádio tinha que estar na mesma frequência modulando ali. Lembrando que a FM é frequência modulada, né? E o AM é amplitude modulada. É você sintonizar alterando os tons de grave e agudo ou sintonizar alterando o volume alto e baixo. Sim. Por isso que é frequência modulada e amplitude modulada. Que é é muito legal isso, né, cara? Você entender como é que o rádio FM e AM funciona, é legal. É como se fosse um sistema binário de 1 e 0, só que você está usando 1 e 0 em formas de alto e baixo e grave e agudo. Interessante pra caramba, né? Como se fosse código morto, né? Sei. Então, interessante isso. Precisa de uma sintonia para esses espíritos malignos, por exemplo, se apossarem no corpo humano. Eu costumo dizer que é como se o corpo humano fosse um hardware e o sistema operacional ou aplicativo fosse o espírito. Olha lá a diferença do AM e FM. Isso. O AM vai alterar o volume, né? O FM vai alterar o tom, né? Se é mais um apito mais grosso ou mais agudo. Tá. Isso é interessante pra caraca, né, cara? Se for estudar como é que os caras inventaram o rádio, né? Porque são conceitos simples, né? As maiores genialidades são as coisas simples, né? O cara chega e escreve igual a MC ao quadrado. Pô, revolucionou o planeta. É fácil, é energia com a massa e velocidade da luz ao quadrado. Depois que alguém fez, né? Aí você fala, pô, caramba. Até eu. Exatamente. Isso aí até eu. Eu lembro 2 amigos conversando, né? Eu nem sei se essa informação tá certa, depois a galera me ajuda, mas eu tinha um amigo que ele era metido a saber tudo. Aí o cara falou, você sabe de onde veio o jiu-jitsu? Aí ele falou, do Japão, né? Ele falou, não, começou na Índia. Ele falou, não, mas isso eu já sabia. Você falou, pô, você acabou de falar que era... Você não falou que no Japão? Já conheci gente assim, cara. Não, já sabia. Isso, não, eu sabia. Porque eu tinha esquecido. Tá bom. Então valeu, né? Vou falar pro Einstein, isso é mole, até eu faço. Então, cara, essa parte é interessante porque se o cara tá vibrando no medo, no ódio, na raiva, na amargura, esse cara
se torna possível o espírito maligno sintonizar com ele. Agora, se o cara tá feliz, alegre, tá com Deus, ele não consegue. É muito difícil. O que o mal geralmente faz, então? Ele vai tentar provocar alguma coisa para tirar esse cara da alegria e ele ficar triste ou com raiva. Aí facilita. Vamos supor, você tá bem pra caramba, tá feliz e tal. Aí o que ele faz? Ele pega um parente teu que tá de bobeira. Sim. Aí isso ali, poxa, chega a notícia, o parente tal tá doente. Aquilo mexe contigo. Você fica com medo. Você fica desesperado. Aí você fica vulnerável a esse... Ou manda o Bigoda pra trabalhar aqui. pra baixar a energia tava boa, chega o Bigoda, né, Ron? A Fabi tava abaixando a energia, eu subi aqui. Olha só. Aproveitar que Pô, coitada da Fabi, né? Tá nem aí pra se defender, não, né? É porque ela não tá aqui, cara. Ele não falaria isso pra ela aqui. Não é, olhei pra trás aqui. Ele olhou, tá, beleza. Cara, eu olho assim pro mundo espiritual, cara, ou pras coisas sobrenaturais, sempre com um olhar meio científico, assim, né? É meio que como se fossem equações, né? Meio, 100%, até simples. Cara. Se você fizer isso e isso, o resultado é isso. É total. Não é? Não, e vai mais fundo do que isso. Existe uma ordem, que é a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis Antiqua. Existe a OTO, né, que o Crowley assumiu o controle e tal. É a Ordo Templi Orientis, e tem a Ordo Templi Orientis Antiqua, né? Que é, eu não sei se está vivo ainda, mas era até então liderado por um cara chamado Michael Bertier. Esse cara montou um sistema tão complexo, que é um sistema espiritual que mistura voodoo haitiano com ocultismo alemão. O negócio é tão complexo que ele costuma dizer para os iniciados, pô, se você tiver mestrado em matemática, facilita para você entender a minha religião.